Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Gente, olha, tô passando aqui para fazer hoje a aula sobre o sete de ouros. Essa é uma carta que veio como conselho para hoje, no dia 14 de 10 de 2021, lá no meu Instagram, o Elvis da Energia. Da energia. Beleza, gente? Então, hoje a gente vai revelar os mistérios dessa carta, revelar os símbolos, dar atenção para os símbolos e encontrar significados. Como eu sempre digo e falo, cada sinalzinho da carta quer responder alguma coisa, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o elemento. Todos os arcanos menores, ele tem um número e um elemento principal. O elemento principal. O elemento daqui é o ouros. Ouros. Então a gente vai ter que falar o que é elemento ouros e o que é o número 7. Número 7. Então o elemento ouros fala sobre a, as coisas materiais. Então, como coisas materiais, ele fala de coisas construídas. Construídas, tá? Construídas tanto quanto construídas dentro da realidade, como também construída dentro da gente, dentro de nós. Então, por isso, construído dentro de nós, a gente pode levar como os valores, tá bom? Valores morais e pessoais. Pessoais. Então, geralmente coisas também que são herdadas. São herdadas. Porque o elemento de ouros, naturalmente, ele tem uma representação dentro do tempo. E dentro do tempo, o elemento de ouros, ele fala sobre o passado, mas o passado não o ontem. Ele fala de um passado ancestral. Ancestral, tá? Ou um futuro. Ele fala de passado e futuro. E o futuro não é amanhã, tá? O futuro é um futuro assim bem distante, é daqui 10 anos, 5 anos, a Terra, ela se transforma dessa maneira. Então, fala de um futuro distante. Beleza? Aqui estamos somente dando atenção ao elemento. Mas vamos aqui começar outra e falar aqui sobre o número. O número 7. O que é o número 7? O número 7 ele é espiritual, ele é crítico, ele é crítico, crítico, crítico. Nossa, gente. Crítico, crítico, analista, ele é sonhador também. O 7 tem muito disso, de sonhador. E ele também tem muita fé. Tem fé. O 7 é um número espiritual, então traz essa coisa do acreditar também. Acreditar. Então ele acredita nele. O 7 ele também é o número do movimento. Tudo que alcança o 7 ele tem uma força muito grande. Então tem uma força, tá? É uma força como se fosse uma força divina que atua dentro da energia do número 7. Ok? Então, demos atenção ao número e demos atenção ao elemento. Juntando o elemento de ouros mais o número, então o número 7, mais o elemento de ouros, que é terra. Terra é representado, aliás, fiz errado, gente. Terra é representada por esse elemento aqui, tá bom? Terra, que é o triângulo para baixo e o risco. Todos que for para baixo são os elementos yin, que são os femininos. Todos para baixo são assim. Mas a terra tem um risco e a água não. Os que são para cima são os yang. O ar tem um risco e o fogo não. Então, fogo e água não tem o risco.
ar e terra tem um risquinho, tá bom? Fica mais fácil para vocês decorarem. É importante saber como representa o elemento com o símbolo, tá? Então, analisamos já esse símbolo e esse símbolo que é o dos elementos. E aqui a gente vai ver, eu falei para vocês que o 7 é sonhador. Será que essa pessoa, ela tá com cara de sonhadora? Olhando a cara dele, ele pode falar. Pode ser sonhador, sonhadora, ou pode representar que tá meio cansado também. Não parece um pouco cansado? Parece que ele também tá avaliando. Não parece que ele tá avaliando essa plantação, essa colheita, ou os frutos que tá dando aqui nessa. Nem dá para saber o que é isso, né? Essa planta aí. Então, por isso que na leitura de hoje eu falei também sobre paciência. Parece que essa pessoa tá paciente, não parece? Que ela tá tranquilinha? Tá de boa? Olha, mãos apoiadas. Mãos apoiadas. Então, as mãos apoiadas aqui tá dizendo que as nossas mãos e os nossos braços, eles sempre representam uma extensão das nossas capacidades. Fala muito sobre o poder, tá? Quem tem mão tem poder. Então eu posso socar alguém, eu posso bater, eu posso utilizar uma ferramenta. As mãos apoiadas, então tá dizendo que não tá fazendo ou não tem nada para fazer, ou as mãos estão apoiadas como descanso, uma posição de descanso. Então, será que ele está descansando? Então, já ouvimos aqui, avaliando, paciência, mãos descansando. Gente, tudo isso é o significado da carta, tá? A carta ela não tem um significado só que fala é isso ou é aquilo. Tudo isso é o significado da carta. Tudo depende da pergunta que foi feita, tá? Mas vamos vamos continuar vendo essa postura dele. Olha aqui a cabeça baixa, cabeça baixa. Geralmente eu falei aqui de sonhador, sonhador ou sonhadora. Quando a gente está sonhando, quando tem essa representação de alguém sonhando, a gente olha para cima. Então, talvez sonhador seja a palavra mais certa, talvez não, porque ele olha para baixo. O que é olhar para baixo? Quando uma pessoa está de cabeça baixa, o que você sente que ela está? Será que ela está triste? Será? Pode parecer triste. Tudo depende, além da pergunta, gente, o método, tá? Vai ter outras vezes que eu vou trazer para vocês aqui métodos de como vocês utilizar um método bem legal para responder qualquer questão. Todo tipo de questão ela precisa encontrar um método e cada método ele se adapta melhor com um tipo de questão ou com outras. Tem métodos de uma carta, duas cartas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Tem métodos de infinitos e também tem as tiragens. As tiragens ela abordam um tema para responder uma questão em específico, tá? Mas também tem métodos que são muito bons com certos temas de perguntas. Então, vocês acham que essa pessoa tá triste? Não sei, tá parecendo. Olha a cara dele. Parece tristinho. Se desenhar aqui uma lagriminha, olha. Nossa, lágrimas de sangue. Ah, não, Elvis, lágrimas de sangue não dá, né? Lágrimas de sangue é complicado, ó. Se fazer uma lagriminha, dá pra ver que ele parece que ele tá chorando, não é? Mas vamos aqui num próximo. Vamos pegar aqui as cores. Eu gosto muito de fazer análise com base nas cores. Temos aqui os braços azuis. Braços azuis. Como eu falei, os braços, eles são a extensão das capacidades do nosso corpo. Eu não quero dizer que só o braço tem essa capacidade, gente, porque as pernas também têm, tá?
Os nossos dedos, os nossos ombros, tudo tem essa capacidade, mas cada parte do corpo ele representa uma coisa. O pescoço representa uma coisa, o braço uma coisa, a mãos, as palmas das mãos, os dedos, as coxas, as pernas por inteiro, o pé. Cada parte do corpo ele tem uma representação, mas os braços ele tem uma coisa assim, é como se fosse uma arma de defesa. Eu posso utilizar como alguma ferramenta. Olha, ele tem uma ferramenta aqui, tá? Ferramenta. Eu posso utilizar meus braços como alguma ferramenta. Eu utilizo meus braços para utilizar essa caneta que eu estou utilizando aqui na mão. Eu utilizo meus braços para comer, para tomar banho, para me lavar. Os braços, eles têm essa função, tá? E aqui o braço tá numa posição de apoio, de descanso. E os braços ainda estão em azuis. Então, é esse ponto que eu quero levar. Azul. Eu disse para vocês que o azul ele significa o número 2. Ó, número 2 aqui. O número 2 e o azul ele também ele é o número da tranquilidade. Então, olha, os nossos braços que tem essa capacidade de uma ferramenta para fazer a gente alcançar e produzir mais, está tranquilo. Então, bem sugestivo, né, gente? Bem sugestivo. Não é à toa que os braços estão azuis. Se os braços estivessem vermelho, iria trazer um outro simbolismo para essa carta total. Outro simbolismo. Não é à toa que a Pamela Coleman Smith, Pamela, ó, gente, vou mostrar para vocês aqui. A Pamela Coleman Smith fez esse. A verdade, ela faz assim, ó. Pamela Coleman Smith fez essa carta com esse personagem em azul, tá bom? Além de ter os braços azuis, as pernas também são azuis e ele tá vestindo laranjado. A cor laranjada é a cor da criatividade. Criatividade. E também é uma cor que tem uma energia sexual muito grande. E aqui, como energia sexual, eu não quero me referir ao sexo, tá? Ao desejo sexual, mas sim uma energia sexual que vem da fonte divina, divina. Toda a energia do nosso corpo nasce aqui no chakra base, tá? E essa energia ela vai subindo até aqui no nosso último chakra. Então, e é essa cor da energia sexual, é a cor laranjado. Então, o laranjado ele fala de uma criatividade, ele fala de uma força, fala de um entusiasmo, fala de vivacidade. Tem muito de vivacidade no laranjado. Por isso que ele veste laranjado. Então você vê, por mais que a gente está falando aqui de muita tranquilidade, estamos falando de tranquilidade pelos azuis que tem. Olha, tem mais azuis aqui. Estamos falando de vivacidade pelas cores laranjados, tranquilidade pelos braços, vivacidade também, olha, porque aqui tá tudo verde, tá? A plantação dele tá tudo verdinho. A carta ela tem uma dualidade e todos os arcanos têm uma dualidade que vai do negativo até o positivo. Há uma distância que é igual entre eles. A mesma distância, a distância desse ponto para esse ponto são iguais dentro das polaridades, tá? Das polaridades. Lei hermética. Os opostos se tocam. Os opostos se tocam e eles se tocam exatamente pelo grau, tá? Existe um grau aqui e eles se tocam. Então,
O positivo e o negativo, eles são iguais. São iguais, gente. Por isso que é a mesma carta. Tudo isso representa o positivo se sair numa posição favorável da pergunta, ou isso também pode representar tudo isso pode representar o negativo. Não é que um ponto, esse ponto aqui é negativo, esse ponto é negativo, esse ponto é positivo. Não. Todo o conjunto da carta pode representar negativamente ou positivamente, tá bom? Essa pessoa, o que ela está fazendo? Ela está aqui utilizando uma ferramenta, tipo não sei se é uma enxada, mas eu acho que é uma pá, que é uma ferramenta de trabalho. Então, como uma ferramenta de trabalho, ela está trabalhando, então. Está trabalhando. Apesar de ela não parecer suja, né? Não está suja, mas está trabalhando ali na terra e tudo mais. Trabalhando com o quê? Com algo que ele plantou. Algo que plantou. Gente, você vê que eu vou cortando as palavras, né? Vou juntando uma com as outras. O importante não é a minha escrita, tá? O importante é o que eu tô querendo aqui passar para vocês de conhecimento dos arcanos. Então, tá trabalhando com o que plantou. Então significa que ele não plantou isso hoje. Então, falando de tempo, ele para ter nascido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ele não pode ter plantado isso hoje. Então ele já vem trabalhando desde tempo. Trabalha faz tempo. Então, gente, olha, trabalha faz tempo. Se essa carta vier numa posição negativa, ela pode também falar de um trabalho escravo, tá? Escravo. Por quê? Trabalha faz tempo. Dependendo da posição, dependendo das outras cartas que vêm em conjunto, pode falar disso. Como também pode falar de uma preguiça, né? Por que pode falar de preguiça? Porque, olha, preguiça, parado, esperando parado. Também, por que aqui tem 6 e aqui tem 1? Por que ele colheu um só? Porque ele colheu um. Por que ele colheu um só? Será que ele sabe que ele plantou e que ele investiu? Ele não pode pegar tudo de uma vez, porque senão ele vai secar e vai matar a planta dele? Não sei, gente. Tudo depende da resposta. Não, tudo depende da pergunta. A carta, ela se adapta à pergunta. Adapta à pergunta. Se adapta. Aqui, gente, se adapta à pergunta, tá bom? Então, essa carta, ela pode responder todas as perguntas possíveis. E todas as respostas vão estar aqui. Vai estar nesse número 5, vai estar nesse 1, nesse conjunto de 2, nesse conjunto de 5, nessa mão, nessa gola branca, nessa cabeça desse jeito, nesse cabelo. Aqui, gente, verde. O que é verde? Verde é prosperidade, fertilidade. Faz muito sentido ser verde, não faz? Fertilidade, prosperidade, também a capacidade de florescer. Todo verde ele tem essa capacidade de florescer, tá? Gente, olha, essa aula tá ficando grande demais, mas eu convido vocês, mais uma vez, a dar atenção aí, a olhar cada detalhe da carta,
Por que que esse chão aqui tá preto, tá cinza desse jeito? Por que que essas outras partes aqui estão azul? Por que que isso é azul? Aqui é um pau. Por que que é um pau aqui? Por que que ele usa essa ferramenta que é uma pá? Por que que seis estão aqui e um tá aqui? Por que que esse chão aqui tá meio vermelho, meio marrom, meio vermelho? Por que o cabelo dessa pessoa é desse jeito? Por que que ele tá com essa feição? Por que que é o número 7? Tudo na carta está respondendo, tá bom? Então, gente, eu convido vocês a participar do meu Telegram, a me seguir no Instagram, a me mandar mensagem. Eu tô colocando as aulas aqui disponíveis no YouTube, que fica mais fácil para outras pessoas também saberem, conhecerem. Mas saiba que no meu Telegram, no meu Telegram, se você estiver ouvindo isso pelo Telegram, eu também quero preparar outros materiais de aula no formato de áudio, tá bom? Para vocês conseguirem consumir rapidamente, sintetizarem parte do conhecimento dos arcanos. Então é isso, tudo de bom para vocês. Um grande beijo, um abraço e que você tenha um ótimo momento do dia. Tchau, tchau.